E aí pessoal, o tema do jogo de hoje é mediunidade. É um tema que a gente costuma trabalhar na evangelização, mas que às vezes a gente não reconhece a grande importância, uma vez que podemos estar diante de futuros médiuns, mas que pelo fato de serem crianças, não tiveram ainda as suas faculdades desenvolvidas ou manifestadas. Então eu fiz um jogo bem simples, que permite que eles se familiarizem, que eles entendam o que é a mediunidade, mas não somente aprender de maneira teórica o que é que faz cada tipo de médium, mas que ele pudesse também viver um pouco dessa mediunidade, mas através de uma brincadeira, praticar através de um recurso lúdico. Então decidi fazer um dado médium. Como é que funciona esse dado? Eu vou mostrar para vocês agora. E esse daqui é o dado médium. Ele é um cubo que pode ser jogado da maneira como a gente joga um dado. Só que no lugar de ter números, as faces representam tipos de mediunidade diferentes. Certo? Então vamos lá. A proposta vai ser que a criança pegue o dado e aí ela joga para cima. Quando ela pegar de novo, caiu aqui uma face. Nesse caso, a gente tem o quê? Uma mão segurando um lápis. Ele vai fazer uma atividade relacionada à psicografia ou a médiuns escreventes. E aí o que é que vai acontecer? Vou mostrar o que é que tem aqui dentro. Basta vir aqui, a gente abre e as cartas estão aqui dentro, certo? A gente tem aqui o nosso manual de praxe, certo? Com as regrinhas, que é bem simples. E aqui a gente tem os envelopes contendo as atividades. Então cada envelope desse tem uma mediunidade diferente. A gente tem o médium pintor, tem o médium falante, o médium audiente, o médium escrevente e aqui o médium vidente. Então como é que acontece? A gente pega e joga o dado para cima. E aqui caiu o quê? Uma boca falando. Então é um símbolo que vai remeter à mediunidade falante. Então aí a criança vai pegar o envelope que tem escrito mediunidade falante. E aí a criança vai puxar a carta. E o que é que a gente tem aqui? A gente tem a descrição da atividade, o que ela vai ter que fazer, tem um textinho introdutório. E aqui, quantos pontos valem essa carta, certo? Aqui vale mais um ponto. Da mesma maneira, são as outras cartas. Aqui, por exemplo, a do médium pintor. A gente vai puxar o último. A gente tem aqui a pontuação, quanto vale essa carta, certo? E aqui a gente tem um textinho e falando sobre a atividade. Na carta do pintor, eu decidi colocar algumas obras de arte. Aí eu coloquei aqui uma observação, que não é para elas reproduzirem a obra, mas é para desenharem o que está aqui do lado. Como vocês podem ver, é um jogo bem simples, que é somente um dado que você vai ter que jogar ele para sair faces diferentes e que cada face está relacionada com um tipo de mediunidade. Aqui você tem um olho, você vai associar o quê? A mediunidade de vidência, né? Os médiuns videntes. Aqui um ouvido, os médiuns que escutam, e basicamente esses. E aí se a criança jogou o dado e caiu aqui, dado médio, então ela pode escolher qualquer tipo de mediunidade, qualquer tipo desses daqui, das faces do jogo, certo? Nesse jogo, a brincadeira é fazer de conta que você é um médium, ou que você é um espírito que vai transmitir alguma coisa através de um médium. E aí vão ter outros tipos de mediunidade que pode ser trabalhado, como por exemplo, o médium escrevente. Aqui essa carta vale mais um ponto. O médium escrevente. E aí o texto é o seguinte: você é um espírito bondoso que vai transmitir uma mensagem de amor e instrução para os encarnados. Mas esta tarefa não é fácil. É necessária uma boa relação de entendimento entre você e o médium, além de bastante concentração.
Entregue o lápis para o médium à sua esquerda e, segurando a mão dele, escreva a mensagem abaixo, lembrando que o médium não sabe quais serão as palavras. E aí a criança vai ter que escrever: todos nós temos mediunidade. Você já pode começar a construir a ideia de que a comunicação mediúnica não é uma comunicação que se dá de qualquer forma, ou em qualquer situação, ou de qualquer maneira. É preciso que haja alguma espécie de afinidade, ou alguma espécie de ligação, ou de facilitador entre o médium e o espírito. Que às vezes as comunicações são muito difíceis de serem transmitidas em detrimento de alguns aspectos relativos ao médium. Então, é bom para a criança entender que é preciso que haja entre ela e o colega, por exemplo, algum tipo de sincronia, que ela precisa estar sincronizada com a mão da outra criança. A criança que está recebendo a mensagem, que vai ser o médium, ela vai ter que perceber que tem que deixar a mão mais solta para que o espírito possa conduzir. Então dá para trabalhar de uma forma assim bem abstraída, trazendo para o lado concreto, que é a linguagem da criança, como é que essa relação da mediunidade do médium com o espírito. Eu acho que é uma coisa que pode dar certo. Esse jogo eu experimentei lá na evangelização das crianças e deu certo. As crianças ficaram bem compenetradas, se divertiram, gostaram do jogo. E engraçado que até hoje, quando a gente fala de mediunidade ou de alguma coisa, elas lembram da atividade de pegar na mão do colega para fazer o desenho. Então foi algo que ficou marcado na mente delas e que é bom, porque aí já é um princípio para futuramente, quando ela for mais adulta, ela ir construindo as suas noções mais aprofundadas do tema da mediunidade. E é isso. O jogo de hoje é esse e até a próxima.